Bem-vindos a mais uma análise profunda aqui. Hoje a gente mergulha num texto assim fundamental da filosofia ocidental, a Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Temos aqui o relato, da defesa que o próprio Sócrates fez de si mesmo lá no tribunal ateniense. Foi um discurso que, bom, acabou precedendo a condenação dele à morte. Exatamente. E é super importante já começar entendendo o título, né? Apologia aqui não é um pedido de desculpas como a gente usa hoje. É uma defesa formal, uma justificação. A gente vai explorar as acusações contra ele, as mais antigas que já rolavam há tempos e as mais recentes, do julgamento mesmo. Vamos ver de onde veio essa fama de sábio, que era bem controversa, né? E claro, o método dele de interrogar políticos, poetas, artesãos e o confronto direto com o Meleto, o principal acusador. Isso. Nossa ideia aqui é realmente destrinchar os argumentos de Sócrates, tentar captar a visão dele sobre vida, morte, o dever do filósofo, tudo baseado diretamente no que Platão escreveu pra gente. Vamos seguir a estrutura da defesa dele, ponto a ponto. Prontos? Então vamos lá. Bom, Sócrates começa de um jeito bem inesperado para o tribunal da época, né? Ele dispensa aquela retórica toda elaborada, cheia de floreios. Totalmente. Ele fala logo de cara, olha, vou falar a verdade do jeito mais simples, com as palavras que me vierem à cabeça. Quase como quem não está acostumado com aquele ambiente. E ele se apresenta como um idoso, né? Tinha mais de 70 anos. Diz que é quase um estrangeiro ali no tribunal, na linguagem do tribunal. E pede para os juízes focarem na justiça do que ele diz e não em como ele diz. E aí ele já faz uma distinção crucial logo de cara. Divide os acusadores em dois tipos. Os antigos, que, olha, espalhavam boatos e calúnias há anos, décadas até, desde que os juízes eram jovens. E os recentes, que são Meleto, Ânito e Lícon. Ele diz que teme mais os primeiros, porque essas acusações antigas, anônimas, difusas, ele mesmo fala, é como combater sombras, não tem como pegar, né? Faz sentido. E que sombras eram essas? Exatamente. O que diziam essas acusações antigas? Basicamente, pintavam ele como um homem douto, um sábio, que ficava investigando coisas celestes e subterrâneas, tipo um cientista maluco, talvez. E pior, que ele ensinava a tornar mais forte a razão mais fraca. Essa era uma acusação bem comum contra os sofistas, né? Que manipulavam argumentos. Ah, entendi. Isso tudo levava as pessoas a achar o quê? Que ele era ateu, exatamente. Essa investigação da natureza, junto com a fama de manipulador de argumentos, criava a imagem de alguém que não acreditava nos deuses da cidade. Então, diante disso, ele lê a acusação formal baseada nessas fofocas antigas. Como era mesmo? Era algo como: Sócrates comete crime, investigando as coisas terrenas e as celestes e tornando mais forte a razão mais débil e ensinando isso aos outros. E ele nega veementemente. Diz que não entende nada dessas ciências físicas. Até tira um sarro, da comédia do Aristófanes As Nuvens, onde ele aparecia flutuando falando do ar. Sim, ele usa a peça como exemplo de como a imagem dele foi distorcida. Isso. E ele apela para quem está ali. Gente, alguém aqui alguma vez me ouviu falar dessas coisas? Testemunhem. Ele pede para a própria audiência confirmar que ele não discutia esses assuntos. E a outra questão importante, dinheiro. Corria o boato que ele cobrava para ensinar, igual aos sofistas famosos da época. É. Ele aborda isso também. Nega categoricamente. Diz que, olha, seria ótimo ter essa habilidade de ensinar e poder cobrar por isso. Ele até menciona o Górgias, o Pródico, o Hípias, que ganhavam bem com isso. E ele conta aquela história do Calhas, né? Que pagou uma fortuna para o Eveno de Paros educar os filhos dele. 5 minas. Era muito dinheiro. Muita grana. Mas Sócrates usa a anedota para ironizar e reforçar o ponto dele. Olha, se eu soubesse fazer isso, eu teria orgulho. Mas a verdade é, eu não sei ensinar essas coisas que eles cobram para ensinar. Eu não sei. Tá, então se ele não era um cientista, nem um professor pago, de onde veio essa fama toda de sábio? E por que isso gerou tanta raiva, tanta hostilidade? Aqui a coisa fica fascinante. É o coração da defesa dele, talvez. Ele atribui tudo a uma certa sabedoria humana e conta a história do amigo dele, o Querofonte. O Querofonte foi até o oráculo de Delfos, certo? Exato.
Impulsivo como era, o Querofonte perguntou para a sacerdotisa, a Pítia, se existia alguém em Atenas mais sábio que Sócrates. E a resposta do oráculo foi: não, ninguém era mais sábio. Imagina a reação do Sócrates ouvindo isso. Ele, que sempre dizia não saber nada. Pois é, ele ficou totalmente perplexo. Como assim o Deus diz que sou o mais sábio se eu sei que não sei as coisas mais importantes? Ele achou que o oráculo era um enigma. E para tentar decifrar o que o Deus queria dizer, ele começou uma investigação, uma missão, na verdade. Ele foi sistematicamente atrás das pessoas que tinham fama de sábias em Atenas. Começou por quem? Pelos políticos. Isso. Primeiro os políticos, aqueles que pareciam muito sábios para si mesmos e para o público em geral. Mas aí Sócrates começava a fazer as perguntas dele. Aquele método, né? O elencos. E o que acontecia? Acontecia que a suposta sabedoria se desmanchava no ar. Eles não conseguiam sustentar as próprias afirmações, entravam em contradição, e quando Sócrates mostrava isso para eles, bom, ele ganhava inimigos na hora. Ódio puro. E a conclusão dele sobre os políticos? Ele concluiu que ele era, sim, um pouco mais sábio que eles. Não porque soubesse mais, mas porque ele, pelo menos, sabia que não sabia aquelas coisas que eles pensavam que sabiam. Ele tinha consciência da própria ignorância. Entendi. Depois dos políticos, ele foi atrás de quem? Dos poetas, exatamente. Foi conversar com os poetas. E a descoberta foi interessante. Eles criavam obras incríveis, poemas lindos, tragédias, mas por uma espécie de natural inclinação e intuição, como ele diz. Quase como adivinhos inspirados. Mas eles não sabiam explicar o que escreviam. Não. Quando Sócrates pedia para eles explicarem o sentido dos próprios versos, eles se embananavam. Não tinham um conhecimento racional daquilo. E o pior, por serem bons poetas, achavam que eram sábios em tudo na vida. O mesmo erro dos políticos, então. Achar que sabe o que não sabe. Exatamente o mesmo erro. E, de novo, Sócrates se sentiu superior, não por saber mais, mas por reconhecer os limites do próprio conhecimento. E faltam os artesãos, né? Por último, ele foi aos artesãos. E aqui a coisa muda um pouco. Os artesãos, sim, tinham um conhecimento técnico real. Um sapateiro sabe fazer sapatos, um construtor sabe construir casas. Nisso eles eram mais sábios que Sócrates, ele admite isso. Ah, então eles tinham um saber real. Mas sempre tem um mas com Sócrates, né? Sempre tem. O problema era o mesmo. Por dominarem a sua arte, a sua técnica específica, eles achavam que também eram sábios nas coisas de maior importância. Nos assuntos da vida, da ética, da política. Caíam na mesma armadilha da generalização da própria competência. Perfeito. Então a grande conclusão do Sócrates sobre o oráculo é essa. O Deus não estava elogiando Sócrates pessoa. Estava usando o nome dele como um exemplo para mostrar para toda a humanidade que a sabedoria humana vale pouco ou nada. E o mais sábio seria quem? Seria aquele que, como ele, Sócrates, reconhece a própria ignorância nas questões fundamentais. Saber que não se sabe é o primeiro passo, talvez o único passo para essa sabedoria humana. E essa busca pela verdade e esse exame constante dos outros e de si mesmo virou a missão da vida dele, um serviço ao Deus. É incrível pensar nisso. E é aí que entra o famoso método socrático, o elencos. Sim, esse método de perguntas e respostas incisivas, que não busca só refutar o outro, mas fazer o próprio interlocutor perceber suas contradições, a falta de base do que ele acredita. Era um método desconcertante, muitas vezes irritante para quem era examinado. E essa missão divina, essa investigação constante usando o elencos, trouxe consequências bem sérias para ele, né? Muitas. A principal foi gerar um monte de inimizades, ressentimentos profundos. Isso solidificou aquela imagem dúbia dele, de sábio que tanto incomodava. E teve o lado prático também. Qual? Ele se dedicou tanto a essa vida de filósofo errante, conversando na praça, examinando as pessoas, que acabou negligenciando os próprios negócios. Ele mesmo diz que ficou numa extrema pobreza por causa disso. Não tinha tempo para ganhar dinheiro ou cuidar da política. E ainda teve o efeito colateral dos imitadores, né? Os jovens que o seguiam. Exato. Apareceram uns jovens, principalmente de famílias ricas, com tempo livre, que achavam o máximo ver Sócrates desmascarando os figurões da cidade. Eles curtiam o espetáculo intelectual. E começaram a fazer o mesmo. Começaram a imitar o método. Saíam por aí, examinando outras pessoas, fazendo perguntas incômodas,
O que, claro, irritou ainda mais gente. Era o Elencos se espalhando. E a culpa sobrava para quem? Para Sócrates, óbvio. Claro, as pessoas examinadas por esses jovens ficavam furiosas e culpavam o mestre deles, o Sócrates. Diziam, ele está corrompendo a juventude. E para dar força a essa acusação, eles puxavam de volta aquelas calúnias antigas. Ah, ele investiga os céus, não crê nos deuses, ensina a enrolar com argumentos. E é nesse clima que surgem os acusadores formais do julgamento. Isso, o Meleto, que representava os poetas ressentidos, o Ânito, falando pelos artesãos e políticos que Sócrates tinha incomodado, e o Lícon, representando os oradores. E qual era a acusação formal que o Meleto apresentou no tribunal? Era bem específica, dividida em duas partes. Sócrates comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém outras divindades novas. Ok, então são dois crimes claros. Corrupção da juventude e impiedade. Vamos ver como ele responde a cada um. Chega o momento em que Sócrates, em vez de só se defender, parte para o ataque, né? Ele chama o Meleto para ser interrogado ali na frente de todo mundo. É a virada de mesa. Ele passa de acusado a interrogador. E a primeira pergunta para o Meleto é direta. Ok, Meleto, você diz que eu corrompo os jovens. Então me diga, quem é que os torna melhores? E o Meleto, o que ele responde? O Meleto fica meio sem saber o que dizer. Primeiro ele murmura, as leis. Sócrates aperta. Não, quero saber qual homem. Quem é a pessoa que, através das leis ou não, melhora os jovens? Aí o Meleto começa a apontar. Aponta para os juízes ali presentes. Eles, Sócrates pergunta. Todos eles? Meleto confirma. E a plateia? Meleto. Também. E os senadores? Eles também. E os membros da Assembleia? Sim, todos. Até que o Meleto é forçado a dizer que, basicamente, todos os cidadãos atenienses melhoram os jovens, com uma única, mísera exceção. Sócrates. Que conveniente para a acusação, né? Sócrates é o único vilão no meio de uma cidade inteira de educadores exemplares. É ridículo, e Sócrates explora isso na hora com a famosa analogia dos cavalos. Ele pergunta, Meleto, com os cavalos é assim também. Todo mundo sabe melhorar um cavalo e só uma pessoa estraga? Claro que não. Com cavalos é o contrário. Exato. São pouquíssimos os treinadores que realmente sabem melhorar um cavalo. A maioria das pessoas, se tentar mexer, acaba estragando o animal. Seria uma sorte incrível para os jovens se o processo fosse o inverso. Só um para corromper e a cidade inteira para melhorar. E com isso ele acusa o Meleto de quê? De nunca ter se importado de verdade com a educação dos jovens. De estar fazendo uma acusação leviana, sem pensar no assunto. Ok, essa foi a parte sobre quem melhora. Mas e a intenção? Sócrates pergunta se ele corrompe de propósito ou sem querer, né? Isso é crucial. Ele pergunta, Meleto, eu faço isso voluntariamente ou involuntariamente? E o Meleto, talvez sem pensar muito nas consequências, responde, voluntariamente. E qual o argumento do Sócrates contra isso? Parece um raciocínio bem lógico. É um argumento forte. Ele diz basicamente, 1. Pessoas más fazem mal para quem está perto delas. Certo. 2. Ninguém, em sã consciência, quer ser prejudicado por aqueles com quem convive. 3. Se eu, Sócrates, tornasse os jovens maus de propósito, eu estaria criando pessoas más ao meu redor que poderiam me prejudicar no futuro. Eu estaria criando um risco para mim mesmo. Logo, Se eu realmente corrompo os jovens, só pode ser involuntariamente, sem perceber o mal que estou fazendo. Porque ninguém escolheria se prejudicar deliberadamente. e qual a implicação legal disso, segundo Sócrates? Importantíssima. Se o erro é involuntário, a lei ateniense dizia que a pessoa deveria ser instruída, advertida em particular, para que aprendesse e não errasse mais. Não era caso para processo criminal e punição. E o Meleto fez o quê? O Meleto evitou instruir Sócrates, fugiu da conversa particular e o levou direto para o tribunal, para um julgamento que busca a condenação. Para Sócrates, isso mostra que o Meleto não está interessado na verdade ou na educação, mas só em se livrar dele. Bom, desmontada a primeira parte da acusação, vamos para a segunda. A impiedade. Não acreditar nos deuses da cidade. Como ele aborda isso com o Meleto? Ele pede clareza. Meleto, me explica melhor.
Você está me acusando de ensinar a acreditar em outros deuses, tipo deuses diferentes dos da cidade? Ou você está dizendo que eu não acredito em nenhum deus, que sou ateu? E o que o Meleto afirma? Meleto dobra a aposta no ateísmo. Eu afirmo que você não acredita inteiramente nos deuses. Ele é taxativo nisso. E ele até acusa Sócrates de dizer que o Sol é pedra e a Lua é terra. Sim, uma acusação bem específica. Sócrates fica indignado e diz: Mileto, você está me confundindo com Anaxágoras. Essas ideias são dele, estão nos livros dele, que qualquer um pode comprar na Ágora por pouco dinheiro. Ele acusa o Meleto de ignorância ou má fé, então. Exato. O Meleto não sabe do que está falando ou está tentando enganar os juízes, achando que eles também não sabem ler Anaxágoras. E aí vem a parte lógica da refutação, né? Aquela sobre os daimonia. Ah, essa é brilhante. É talvez o checkmate no Meleto. O Meleto tinha acusado Sócrates, na denúncia formal, de introduzir coisas demoníacas ou divindades novas, daimônia. Certo. Então o Sócrates argumenta: Mileto, se alguém acredita em atividades demoníacas ou manifestações demoníacas, daimônia, essa pessoa precisa, necessariamente, acreditar que existem demônios, daimones, que causam essas atividades, certo? É como acreditar em coisas de cavalos e implica acreditar que existem cavalos. Faz sentido. E os daimones na religião grega? O que eles eram? Eram considerados ou deuses menores, ou filhos de deuses comortais, ou espíritos intermediários. De qualquer forma, eram seres divinos ligados aos deuses. Então, se Sócrates acredita em daimones, porque acredita em daimônia, segundo a própria acusação do Meleto, Ele necessariamente acredita em alguma forma de divindade. não dá para acreditar em filhos de deuses sem acreditar em deuses. A acusação do Meleto vira uma contradição completa. Exatamente. Viram um enigma insolúvel, como Sócrates diz. Sócrates é culpado de não acreditar nos deuses, mas ele acredita nos deuses, porque acredita em daimons. Fica claro que a acusação não se sustenta logicamente. E a conclusão de Sócrates sobre essa acusação de impiedade? Ele diz que ela só pode ter sido feita por pura insolência, por arrogância juvenil do Mileto, ou simplesmente porque o Mileto não tinha nenhuma acusação séria e verdadeira para fazer contra ele. Era uma acusação frívola, feita para constar. Mesmo tendo refutado ponto a ponto as acusações do Mileto, Sócrates parece não ter muita esperança de ser absolvido, né? Ele diz que não é o Mileto ou o Ânito que vão condená-lo. Não, ele é bem realista quanto a isso. Ele diz: o que vai me condenar, se eu for condenado, não são esses acusadores recentes. É algo muito mais antigo e poderoso. A calúnia, a inveja, o ódio que a multidão acumulou contra mim ao longo de tantos anos. Aquelas sombras que ele mencionou no início. É nesse momento que ele começa a falar mais diretamente sobre a morte, sobre como ele encara isso. Exatamente, ele confronta a questão de frente. Argumenta que um homem que vale alguma coisa não pode ficar calculando os riscos de viver ou morrer na hora de agir. A única coisa que importa é: estou agindo de forma justa ou injusta? E ele usa o exemplo de um herói para ilustrar isso, né? Sim, o exemplo máximo de herói grego, Aquiles. Lembra que Aquiles teve a escolha, vingar a morte do amigo Patroclo, matando Heitor, sabendo que isso levaria à própria morte logo em seguida, ou recuar e ter uma vida longa, mas sem glória. Aquiles escolheu a morte com honra. E Sócrates se compara a Aquiles nesse sentido, de colocar a honra e o dever acima da vida. Ele faz um paralelo com a própria vida, mas num contexto diferente, o do dever filosófico e cívico. Ele lembra os juízes que lutou por Atenas em várias batalhas importantes. Potideia, Anfípolis, Délio, cumpriu seu dever como soldado, não fugiu do perigo no posto designado. E o posto que ele ocupa agora é o da filosofia. Isso, ele diz, assim como não abandonei meu posto militar, como poderia agora, por medo da morte, abandonar o posto que o próprio Deus me deu, o de viver filosofando, examinando a mim mesmo e aos outros? Seria uma deserção, uma desobediência ao divino. Seria a verdadeira impiedade. Nossa, é muito forte essa conexão que ele faz. E ele define o medo da morte de uma forma bem particular também. Sim, é uma definição crucial. Para ele, temer a morte é a pior forma de ignorância. É achar que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte. Pode ser a melhor coisa do mundo. Pode ser num sono profundo.
Pode ser uma passagem. Então, como não sabemos, não devemos temer? Exato. Ele diz: eu não sei o que é a morte, então não a temo. Mas eu sei o que é o mal, cometer injustiça, desobedecer a quem é melhor, seja Deus ou um superior hierárquico justo. Ele teme o mal que conhece, não o desconhecido. Essa postura dele é de uma firmeza impressionante. Ele chega a imaginar um cenário. E se os juízes o absolvessem, mas com a condição dele parar de filosofar? Parar de incomodar as pessoas? É um teste hipotético que ele mesmo propõe. E a resposta é imediata, sem hesitação. Atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei antes ao Deus do que a vós. Ou seja, não tem acordo. A filosofia é inegociável para ele. Totalmente. Ele continua: enquanto eu tiver um sopro de vida e forças, podem ter certeza, não deixarei de filosofar, de vos exortar, de apontar a verdade a quem quer que eu encontre. E ele repete a mensagem central dele: cidadão, você se preocupa tanto com dinheiro, reputação, honrarias, mas não se vergonhe de não cuidar da sua alma, da sabedoria, da verdade, de torná-la a melhor possível. É um chamado à introspecção, à prioridade dos valores interiores sobre os exteriores. Sem dúvida. Ele se vê como alguém que presta um serviço ao Deus e que esse serviço é o maior bem que ele pode fazer pela cidade de Atenas, estimular os cidadãos a buscarem a virtude. E aí vem aquela famosa afirmação sobre a relação entre virtude e riqueza. Assim, a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem a riqueza e todos os outros bens para o homem, tanto em particular quanto em público. É isso. Exatamente essa. A ordem é clara. Primeiro a virtude da alma, depois as outras coisas boas da vida podem vir como consequência. E ele conclui: se dizer essas coisas é corromper os jovens, então sim, minhas palavras são prejudiciais. É quase um desafio. E ele ainda adverte os juízes, né? Diz que condená-lo vai ser pior para eles do que para ele. Sim, é um argumento ousado. Ele diz que um homem mau não pode de verdade prejudicar um homem bom. Pode matá-lo, exilá-lo, tirar seus direitos, mas não pode atingir a bondade ou integridade da alma dele. O verdadeiro dano seria os juízes cometerem a injustiça de condenar o inocente. E é aí que ele usa a imagem do moscardo, a mosca que incomoda. Isso, a famosa metáfora do gadfly, o moscardo. Atenas seria como um cavalo grande, de raça nobre, mas que por ser grande ficou meio lento, preguiçoso, sonolento. E Sócrates seria o quê? O moscardo. Aquele inseto chato, insistente, que o Deus enviou para picar o cavalo, para irritá-lo, para mantê-lo acordado, para não deixá-lo cair na letargia, para estimulá-lo a cuidar da virtude. E a conclusão da metáfora é uma advertência também. Sim, ele diz: se vocês me matarem, talvez não encontrem tão cedo outro igual para vos despertar. E aí, provavelmente, vão passar o resto da vida dormindo, a menos que o Deus mande outro moscardo. É uma defesa da importância do pensamento crítico, mesmo que ele seja irritante. Uma pergunta que fica é: se ele se via com essa missão cívica tão importante, por que ele não entrou para a política formal? Por que ficava só nas conversas privadas, na praça? Ele mesmo aborda isso. Ele diz que tem uma razão específica, o famoso daimonion dele, aquela voz divina ou sinal interior que ele dizia ouvir desde criança. E o que essa voz fazia? Curiosamente, ela nunca o mandava fazer nada. Ela só o impedia. Sempre que ele estava prestes a fazer alguma coisa que não era certa ou que seria prejudicial para ele, a voz o detinha. Uma espécie de freio divino. E essa voz o impediu de entrar na política? Segundo Sócrates, sim. O daimonion vetou especificamente a carreira política. E ele interpreta isso como uma proteção. Ele estava convencido de que se tivesse entrado na vida pública com a sua franqueza, defendendo a justiça abertamente contra os interesses estabelecidos, ele não teria durado muito tempo. Exatamente. Teria sido morto muito antes, sem conseguir cumprir a sua missão filosófica, sem ser útil nem para a cidade, nem para si mesmo. Para ele, a vida pública em Atenas era perigosa demais para quem quisesse ser realmente justo sem fazer concessões. Por isso, ele agiu como cidadão privado. Mas ele dá exemplos de que, mesmo como cidadão privado, ele não fugiu de arriscar a vida pela justiça, né? Sim,
Ele oferece duas provas concretas para mostrar que não é covarde e que defende a justiça mesmo sob risco. A primeira foi durante o julgamento dos generais da Batalha de Arginusas. O que aconteceu lá? Ele era membro do Conselho Pritano naquele dia, e a Assembleia queria julgar e condenar todos os generais juntos, em bloco, o que era ilegal segundo a lei ateniense. Todos os outros pritanes cederam à pressão da multidão enfurecida. Sócrates foi o único a se opor, a insistir no procedimento legal, mesmo sob a ameaça de ser preso ou processado junto com os generais. Ele se manteve firme contra a maioria. Totalmente. O segundo exemplo foi durante o regime dos 30 tiranos, uma ditadura brutal que governou Atenas por um tempo. O que fizeram com ele? Os 30 tiranos o chamaram, junto com outros 4 cidadãos, e deram uma ordem ilegal. Prenderam um homem chamado Leão de Salamina, que era inocente, para que ele fosse executado e seus bens confiscados. E Sócrates obedeceu? Não. Os outros 4 foram cumprir a ordem. Sócrates simplesmente virou as costas e foi para casa. Ele se recusou a participar daquela injustiça, mesmo sabendo que isso poderia custar a própria vida. Ele diz que só não foi morto porque pouco tempo depois o regime dos 30 caiu. Outro ponto que ele precisa esclarecer é essa ideia de que ele era um mestre com discípulos. Ele nega isso também, né? Nega enfaticamente. Ele diz que nunca foi mestre de ninguém nesse sentido formal. Nunca prometeu ensinar uma doutrina específica, nunca cobrou por aula, nunca teve um grupo fechado de seguidores. Então, como ele descreve a relação dele com as pessoas que o ouviu? Ele diz que simplesmente conversava. Estava disponível na praça, nos ginásios, e quem quisesse se aproximar e ouvir ou conversar com ele, era bem-vindo. Jovens, velhos, ricos, pobres, cidadãos estrangeiros, ele não fazia distinção. E se alguém se tornou melhor ou pior por causa dessas conversas? Ele diz que isso não é responsabilidade direta dele, porque ele nunca prometeu ensinar nada, nunca se apresentou como um professor que garantiria resultados. Era um diálogo aberto. Se a pessoa tirou proveito, ótimo. Se não, não era culpa dele ter ensinado errado. E ele usa a ausência de testemunhas de acusação para reforçar esse ponto, certo? Exatamente. Ele lança um desafio direto no tribunal. Se eu realmente corrompi esses jovens que vocês dizem, por que eles mesmos não estão aqui para me acusar? Ou, se eles são muito jovens, por que os pais, os irmãos mais velhos, os parentes deles, não vieram aqui depor contra mim? E a resposta é que... A resposta é que não só eles não estão acusando, como vários deles estão ali presentes na plateia para apoiar Sócrates. Ele começa a apontar. Olha ali o Críton, da minha idade, pai do Critóbulo que andava comigo. Olha o Lisânias, pai do Ésquines. Olha o pai do Teódoto. Ele menciona vários pais e irmãos de jovens associados a ele. E até o Platão estava lá, né? Que era um jovem associado a ele. Sim, Platão, Adimanto, Apolodoro. Vários dos seus amigos e associados e os parentes deles estavam ali para dar suporte. Para Sócrates, essa era a prova cabal de que ele estava falando a verdade e que a acusação do Meleto sobre corrupção era uma mentira deslavada. Quem conviveu com ele de perto sabia que ele não corrompia ninguém. Chegando perto do fim da defesa, Sócrates prevê uma coisa, que a atitude dele pode irritar alguns juízes. Por quê? Porque ele se recusa a fazer o teatrinho que era comum nos tribunais atenienses. Era esperado que o réu, especialmente se estivesse arriscando a pena de morte, apelasse para a emoção. E como assim? Chorar, trazer a família... Exatamente. Trazer a esposa, os filhos pequenos chorando, os parentes lamentando, tudo para despertar a piedade dos juízes e conseguir absolvição por compaixão. Sócrates diz que sabe que alguns juízes podem ficar bravos por ele não fazer isso. Ele menciona que tem 3 filhos, mas que não vai trazê-los ali para esse tipo de cena. E por que ele se recusa? É orgulho? Arrogância? Ele diz que não é por arrogância nem por desprezo aos juízes. É por uma questão de honra e justiça. Primeiro, ele acha que seria vergonhoso para ele, para a reputação dele, mesmo que controversa, se rebaixar a esses dramas lamentáveis. Acha que homens considerados de valor não deveriam agir assim. E acha que seria ruim para a cidade também. Sim, ruim para a reputação da cidade de Atenas. E ele argumenta que os juízes deveriam, na verdade, condenar mais facilmente quem faz essas cenas do que quem se mantém calmo e foca nos argumentos. Mas o ponto principal da recusa dele é sobre a justiça, né? É o mais importante. Apelar à piedade, para Sócrates, é tentar subverter a justiça. O dever do juiz, que fez um juramento,
É julgar de acordo com as leis e com a verdade dos fatos. Não é distribuir favores por pena. Tentar persuadir conchorro seria como ensinar os juízes a desrespeitar o próprio juramento? Exatamente. Seria uma forma de impiedade, de desrespeito aos deuses em nome dos quais eles juraram. Por isso, ele se recusa a fazer isso. Ele confia na justiça da sua causa e diz que entrega o julgamento aos juízes e ao Deus para que decidam o que for melhor. Ele afirma, inclusive, acreditar nos deuses mais do que seus acusadores. E aí vem o veredito. Sócrates é considerado culpado. Ele se surpreende? Ele diz que não se surpreende com a condenação em si, dada a hostilidade antiga que ele mencionou. O que o surpreende é a margem pequena de votos. Qual foi a diferença? Pelos cálculos dele, e de Platão, ele foi condenado por 280 votos contra 220, de um total de 501 juízes. Ou seja, se apenas 30 juízes tivessem votado diferente, ele seria absolvido. Foi por pouco. E ele até comenta sobre o Meleto, né? Sim. Ele nota que, se dependesse só do Meleto, a acusação não teria conseguido nem 1/5 dos votos. E o Meleto teria que pagar uma multa pesada por ter feito uma acusação leviana. Foi o apoio do Ânito e do Lícon que garantiu a condenação. Ok, condenado. Agora, na lei ateniense vinha a segunda fase, a definição da pena. A acusação pediu a morte, e o réu podia propor uma pena alternativa, certo? Exato. Os juízes votariam novamente, escolhendo entre a pena pedida pela acusação e a contraproposta do réu. Então perguntam a Sócrates: que pena ou multa você merece? E a resposta dele é chocante, para dizer o mínimo. É um dos momentos mais famosos e controversos da apologia. Ele começa recapitulando a vida dele. Negligenciou a própria fortuna, a carreira, para se dedicar a uma única coisa: abordar cada cidadão individualmente, como um pai ou irmão mais velho, para convencê-lo a buscar a virtude, a cuidar da alma. Ele agiu como um benfeitor público. Então, qual a pena justa para um benfeitor público pobre como ele? A proposta dele é ser sustentado pelo resto da vida, às custas do Estado, comendo no Pritaneu, que era a maior honra que Atenas concedia aos seus maiores heróis, como generais vitoriosos e atletas campeões olímpicos. Ele está pedindo para ser tratado como um herói olímpico? Isso soa muito arrogante. Ele sabe que soa. Ele mesmo diz que está falando isso, talvez contra a vontade dele, mas que é o que ele honestamente acha que merece. Se a pena tem que ser proporcional ao mérito e ele se vê como um benfeitor, essa seria a pena justa. Mas ele sabe que isso não vai ser aceito. Quais as outras opções que ele considera e recusa? Ele pensa nas penas tradicionais. Prisão. Não, ele diz que não quer viver como escravo dos carcereiros. Multa. Ele adoraria propor uma multa que pudesse pagar, mas ele é pobre. Não tem dinheiro para uma multa significativa que os juízes aceitariam. Exílio. Também recusa. Por que ele recusa o exílio? Muitos escolheriam isso para escapar da morte. Ele argumenta que a vida no exílio seria miserável para ele, porque a natureza dele é filosofar, conversar, examinar. Onde quer que ele fosse, os jovens se aproximariam para ouvi-lo. E isso criaria o mesmo problema que ele teve em Atenas. Exatamente, ou ele afastaria os jovens para agradar os mais velhos e seria expulso por eles, ou não os afastaria e seria expulso pelos pais e parentes dos jovens. Seria uma vida de fugas constantes. E a opção de ir para o exílio e ficar quieto, viver em silêncio. Essa ele rejeita com ainda mais veemência. É aqui que vem uma das frases mais célebres de toda a filosofia. Isso, viver em silêncio, seria desobedecer ao Deus. Ele afirma que o maior bem para um homem é este: tratar cada dia sobre a virtude e sobre os outros temas de que me ouvistes falar, examinando a mim mesmo e aos outros. E arremata: pois a vida sem esse exame não é digna de ser vivida pelo homem. A filosofia não é um hobby, é a essência da vida digna para ele. É impressionante. Então, sem prisão, sem exílio, sem pritanel, o que resta? A multa. Sim, ele diz, bom, já que não tenho dinheiro, talvez eu pudesse pagar uma mina de prata, que era uma quantia pequena. Mas aí, nesse momento, os amigos dele que estão ali, Platão, Críton, Critóbulo, Apolodoro, intervêm. Eles se oferecem para pagar. Sim, eles dizem, não, Sócrates, propõem 30 minas, nós seremos seus fiadores, nós garantimos o pagamento.
Era uma quantia bem considerável. E Sócrates aceita a ajuda dos amigos. Aceita e formaliza a contraproposta. A pena alternativa que ele sugere é uma multa de 30 minas de prata, com esses amigos como garantia. Mas a proposta da multa também não é aceita. Os juízes votam pela segunda vez e a pena de morte é confirmada. Como Sócrates reage a isso? Com a mesma serenidade e firmeza, ele se dirige uma última vez aos juízes, mas dividindo-os em dois grupos. Aqueles que votaram pela condenação e aqueles que votaram pela absolvição. O que ele diz aos que o condenaram? Ele faz uma advertência, diz que eles vão ganhar má fama, que a história vai dizer que eles mataram Sócrates, um homem sábio, mesmo que ele negue ser sábio no sentido comum. Ele reafirma que foi condenado não porque lhe faltaram argumentos, mas porque lhe faltou audácia e imprudência. Ele se recusou a chorar, a lamentar, a dizer coisas que os juízes talvez gostassem de ouvir, mas que ele considerava indignas. Preferiu morrer sendo fiel à sua defesa. E ele faz uma reflexão sobre a morte e a maldade, Muito né? interessante. Ele diz que escapar da morte, que é relativamente lenta, pode ser fácil para alguns. Mas escapar da maldade, que é muito mais rápida, é bem mais difícil. Ele, por ser velho e lento, foi alcançado pela morte. Mas os acusadores dele, que foram rápidos e eficientes na acusação, foram alcançados pela maldade. E ele faz uma profecia também. Faz. Adverte que, ao matá-lo para se livrar das críticas, eles vão conseguir o efeito contrário. Vão surgir outros críticos, mais jovens, mais numerosos e mais severos que ele, Sócrates, talvez até estivesse contendo. Matar o crítico não resolve o problema. O único jeito é tentar ser uma pessoa melhor. Uma mensagem bem direta. E para aqueles que votaram pela absolvição, o que ele diz? Aos que o absolveram, ele se dirige com carinho, chamando-os de juízes, no sentido de terem julgado corretamente. Diz que tem prazer em conversar um pouco mais com eles enquanto espera os procedimentos para execução. E ele revela algo que considera maravilhoso, um sinal importante, o daimonion dele, aquela voz divina. O que tem a voz? Ela ficou em silêncio durante todo o julgamento, não se opôs a nada do que ele disse ou fez, nem mesmo agora, diante da condenação à morte. E como ele interpreta esse silêncio do daimonion? Como um sinal positivo. Se a voz, que sempre o impede de fazer algo errado ou prejudicial, não se manifestou, então o que está acontecendo com ele, a morte, não pode ser um mal. Deve ser, de alguma forma, um bem. Isso leva a refletir sobre o que a morte pode ser, então. Exatamente. Ele considera duas possibilidades principais. Primeira, a morte é a aniquilação total, ausência de sensação, como um sono muito profundo sem sonhos. Se for isso, ele diz, seria um lucro maravilhoso, um descanso absoluto. E a segunda possibilidade? A morte ser uma migração da alma para outro lugar, um outro mundo, como dizem as tradições. Se for assim, ele fica entusiasmado. Imagina encontrar os verdadeiros juízes, Minos, Radamanto, os grandes poetas, Homero Hesíodo, os heróis, Aquiles, Odisseu. Seria a chance de continuar filosofando com os maiores nomes da história? Exato. Ele fala numa felicidade inefável de poder conversar, examinar essas pessoas lá, num lugar onde talvez elas sejam imortais e mais felizes. Ele poderia continuar sua missão num plano superior. Então, de qualquer forma, ele encara a morte com otimismo. Sim. Ele pede aos amigos juízes que tenham boa esperança em relação à morte e reafirma uma convicção central. Para o homem bom não existe mal algum, nem na vida nem na morte. Ele acredita que os deuses cuidam de quem é justo, o que aconteceu com ele não foi por acaso, mas talvez fosse o melhor para ele naquele momento, ser libertado das dificuldades da vida. Por isso, ele não guarda rancor dos que o condenaram, embora a intenção deles fosse má. E ele faz um último pedido a esses amigos, né? Sobre os filhos dele. Pede que, quando os filhos crescerem, esses amigos os atormentem da mesma forma que ele, Sócrates, atormentava os atenienses. Que os repreendam se eles se preocuparem mais com riquezas do que com a virtude, ou se fingirem ser algo que não são. Que continuem o legado socrático de exame. E as palavras finais dele no diálogo? São de uma calma impressionante, quase desconcertante. Mas já é hora de irmos. Eu para morrer, vós para viver. Quem de nós vai para melhor sorte? Isso é obscuro a todos, menos ao Deus. Fim da defesa. E assim termina a apologia de Sócrates, né? Esse relato incrível da defesa dele feito por Platão.
É um testemunho muito poderoso de integridade, de coerência filosófica diante da morte. A gente viu a recusa dele em abrir mão dos próprios princípios, a dedicação total ao exame de si e dos outros, como um dever quase religioso, e essa visão única sobre a sabedoria. Reconhecer a própria ignorância. A apologia é muito mais que um documento histórico sobre um julgamento. É uma exploração profunda sobre o que significa viver uma vida examinada, né? Sobre a tensão que sempre existe entre o indivíduo e a cidade, a consciência e a lei. E sobre a coragem que é preciso para defender a verdade, mesmo que custe a vida. Ficam as perguntas sobre a natureza da justiça, o papel da filosofia na sociedade, questões que continuam super atuais. E só para reforçar, a nossa fonte principal para tudo isso é Platão, o discípulo que estava lá, viu tudo e imortalizou o mestre nesses diálogos. E fica talvez uma reflexão final para quem nos ouve. No nosso mundo de hoje, tão cheio de informação, de opinião, de certezas rápidas, até que ponto aquela distinção do Sócrates entre saber de verdade, que inclui saber o que não se sabe, e só achar que sabe ainda ressoa? Ainda tem valor? Com certeza. Uma pergunta fundamental. Bom, esperamos que essa nossa conversa detalhada sobre apologia tenha ajudado a clarear as ideias. Esperamos que sim. Foi um prazer discutir esse texto tão rico. Até a nossa próxima análise profunda.